pessoal! Então, eu fiz esse simuladinho para vocês e tentei deixar as questões tudo bem enxutinhas, focando nos pontos principais que vocês precisam saber para a prova de pele na semiologia. Então vamos para a questão número 1, sobre a imagem e marcas alternativas verdadeiras. Então vamos analisar essa imagem. A gente percebe, né, que ela é um pouquinho elevada, né? Uma lesão um pouquinho elevada e achatada, ou seja, uma placa. Que até é a primeira alternativa. A lesão elementar representada na imagem é uma placa, sim. E na placa a gente também tem essas escamas, né? Esbranquiçadas, acinzentadas, que é típico de psoríase. Então, essa é uma questão que fala sobre psoríase. Tá, vamos lá. A primeira já foi, agora a segunda. Para confirmar o diagnóstico, uma das possibilidades seria fazer a curetagem de Broca. Sim, verdadeiro. A curetagem nada mais é do que o, o raspado dessas escamas, né? E que quando a pessoa tem psoríase, vai fazer essa curetagem, se a pessoa tiver psoríase e fazer essa curetagem, vai sangrar, e esse sangramento ele é conhecido como o sinal do orvalho sangrante ou de Auspit. Foquem bem nesse sinal, porque o professor Joaquim gosta bastante, caiu até na minha prova. E vamos voltar aqui. Prazo alternativo também fala sobre isso, né? Um dos sinais associados é o sinal do orvalho sangrante ou de Auspit, sim. Tá próxima. Para confirmar o diagnóstico, uma das possibilidades seria fazer o teste de Mitsuda. E não, o teste de Mitsuda, ele é da hanseníase e é uma injeção intradérmica dos componentes proteicos da lepra, a lepromina. E quando a pessoa ela tá com hanseníase, vai formar uma pápula no local da injeção. Tá, a última alternativa, a lesão pode melhorar quando exposta à luz solar. Sim, tanto a psoríase quanto o vitiligo melhoram quando expostos à luz solar. Tem até uma terapia que eles podem fazer que se chama fototerapia, né? Que a pessoa entra numa câmera que ela é cheia de luz, né? Jogam bastante luz com radiações semelhantes ao Sol, né? E que melhora bastante essas lesões. Então tá, agora para sintetizar, o que vocês precisam saber sobre a psoríase é que ela é apresentada como placas ou escamas acinzentadas ou rosadas descamativas. Ou seja, elas vão se descamando, propriamente dito. Então tá. E também que ela melhora com a luz solar. E que um dos testes pode ser feitos é a curetagem de Broca. E também vocês precisam saber do sinal do orvalho sangrante ou de Auspit. Tá, vamos para a próxima. Sobre a imagem, marca alternativa incorreta. Então tá. Você já deve ter visto essa imagem quando vocês estudaram fáceis. Essa é a face leonina, que é da hanseníase. Principalmente na forma virchoviana, que é a forma mais exuberante, onde ela se apresenta por esses nódulos aqui na pele. Então vamos lá, que é incorreta. Que já é a letra A, não é uma lesão hipoestésica, falso. Hanseníase causa lesões hipoestésicas e até anestésicas. Ou seja, são lesões que ocorre perda de sensibilidade, ou até mesmo até ausência. Tá, letra B. Trata-se de hanseníase? Sim. C. O agente etiológico é uma lepra? Sim. E D. Na imagem é mostrada a forma virchoviana.
Sim, verdadeiro. A hanseníase ela se apresenta de várias formas. E dependendo, né, do estágio da doença e também de quantos bacilos que é o a gente fala que é tipo a quantidade do agente etiológico, né? O agente etiológico é o bacilo. Então, dependendo de quantos bacilos a pessoa tem, ela pode se apresentar de uma forma. E a gente tem essas 4 formas principais, que vocês precisam saber. A primeira é indeterminada, que é apresentada só por uma manchinha hipocrômica, né, mais esbranquiçada. A segunda é tuberculoide, que é expressada por placas bem delimitadas. A terceira é dimorfa, que é expressada por infiltrações assimétricas. Ou também a última, que é a forma virchoviana, que é expressada por esses nódulos, né? A mais exuberante. Então tá. Então o que vocês precisam saber sobre a hanseníase é isso, né? Tipo, que ela tem todas essas formas, né? Então os professores podem cobrar qualquer uma dessas. E principalmente que são lesões hipoestésicas ou anestésicas. Tá, próxima. Sobre a imagem, marca alternativa incorreta. Então vamos lá. Aqui a gente percebe que é uma lesão elevada, né? E achatada. Ou seja, é uma placa e ela é vermelhada, né? Então, uma placa eritematosa. Isso parece ser urticária. Então vamos para as alternativas. A lesão levantada no vergão? Sim. As placas da urticária podem ser chamadas de vergão. B. Um possível diagnóstico seria urticária? Sim. C. A lesão elementar é uma placa? Sim. D. Um possível diagnóstico seria erisipela? Não, erisipela é uma infecção da epiderme e ela se apresenta assim, ó. Podem ver que não tem nenhuma alteração de espessura, é só uma alteração de cor, né? Ela fica mais vermelhinha. Então, erisipela é uma mancha eritematosa. Tá, próxima. Sobre a imagem, marca a alternativa correta. Então, caiu uma questão sobre varicela na minha prova e teve muita gente que se confundiu e que errou essa questão, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então já dei um spoiler, né? Mas vamos analisar essa imagem. A gente percebe aqui, né, que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então não é uma coisa bonitinha, assim, tipo, tem um monte de vesículas, um monte de pústula, um monte de mácula, não. É uma coisa que cada tudo acontecendo, praticamente tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente tem mácula, aqui a gente tem pápula, aqui a gente tem pústula, né? Crosta. Então, daí, sempre quando vocês verem é, uma, uma imagem assim, tipo, com um monte de lesões, possivelmente deve ser varicela. Porque cada lesãozinha dessa está em um estágio da doença. Então, por exemplo, a varicela começa com uma mácula, daí depois ela pode evoluir para uma pápula, né? E da pápula pode evoluir para uma vesícula, e da vesícula pode ficar purulenta, né? Então evoluir para uma pústula, daí a pústula pode estourar e formar uma crosta. Então vamos lá para as alternativas. Ele quer a correta. Tá. Letra A possui apenas lesões limitares primárias? Não, porque como a gente falou, tem crosta, né? E crosta é uma lesão alimentar secundária. Então tá, letra B possui lesões alimentares primárias e secundárias? Sim. E estava bem assim na minha prova. Essa que era a correta. Tá, letra C. Um possível diagnóstico seria herpes. Não, herpes ele se apresenta como vesículas e aqui
Tá, tem vesícula, só que tem crosta, tem mácula, tem pápula, tem pústula. D. Essas lesões são hipoestésicas, não nada a ver. Elas coçam bastante até, né? E essas lesões não são pruriginosas, falso. Pruriginosas quer dizer que coça, então pruriginose vem do prurido, e prurido significa coceira. E como todo mundo sabe, né, a varicela catapora coça bastante, né? Então tá, aqui o que vocês precisam saber sobre varicela? Aqui. Então, vocês precisam saber que. Ai, ai, deixa eu colocar pra cá e pronto. Então, a varicela possui lesões de diferentes estágios da doença. Então, começa com uma mácula, depois evolui para pápula, daí vesícula, pústula e, por último, crosta. E vocês também precisam saber que ela é contagiosa, né? E pruriginosa, ou seja, coça. Tá. Próxima questão. Marca a alternativa incorreta. Letra A, exantema é eritema difuso. Sim. Então, eritema, né, é uma mancha avermelhada. E quando ela se espalha pelo corpo, a gente chama de exantema. Já quando ela ocorre em mucosas, tipo cavidade oral, a gente chama de enantema. Letra B, púrpura é uma lesão que desaparece a vitropressão. Não, púrpura não desaparece a vitropressão ou digitopressão. Então, a púrpura ela pode se apresentar tanto como uma petequia, quando ela é pequenininha, menor que 1 centímetro, quanto como uma equimose, quando ela é grandona, maior do que 1 centímetro. E ela não desaparece a vitropressão nem a digitopressão, que é tipo quando você aperta essa lesão, daí depois tira o dedo e ela continua lá. Ela não sobe e depois de um tempo volta, não. Ela tá lá, parece como veio pro mundo. Assim, bonitinha, vermelhinha. Tá, letra C, na semiologia dermatológica, a inspeção da lesão precede a anamnese. Sim. D, erisipela é a infecção da camada epidérmica da pele. Sim, como nós já vimos, né? Erisipela, né? Uma mancha eritematosa avermelhada. Próxima, sobre a imagem, marca as verdadeiras. Então aqui a gente percebe que é uma mancha avermelhada, né? Ou seja, eritematosa. Aqui no rosto, né? Bem nas bochechinhas. Ela parece. Ela lembra o quê? Uma asa de uma borboleta, não concordo. Uma asinha de borboleta. Aqui. E isso é sugestivo de lupus. Então vamos lá para as alternativas. É uma lesão alimentar secundária? Não, porque é uma mancha, né? Uma mancha vermelhinha. Ou seja, uma lesão alimentar primária. Tá, próxima. A lesão pode melhorar quando exposta à luz solar? Não. Lúpus é fotossensível, ou seja, ele piora quando exposto à luz. Tá, outra. A lesão pode ser conhecida como asa de borboleta. Sim, tá como eu tinha falado, ó. Lembra uma asinha de borboleta? E não poupa os sucos nasolabiais? Falso. O lúpus poupa os sucos nasolabiais. Sucos nasolabiais é essa partezinha aqui, é tipo o bigode chinês, né?
E vocês podem perceber que ele tá na fronteira, assim, ele não tá no suco nasolabial, né? Ele tá meio pertinho, mas não tá lá. Ele poupa, né? Ele não invade. Isso é bem importante porque eles vão aprender lá em músculo esquelético uma doença chamada dermatomiosite, que tem uma lesão bem parecida com lúpus, que é na dermatomiosite eles chamam de faces de heliótropo. Só que na dermatomiosite ela não poupa os sucos nasolabiais. Então aqui, ó, dá pra ver, ó, tá vendo aqui que tá vermelhinho? Então, ela não poupa os sucos nasolabiais. Ó, aqui, ó, dá pra ver bem, até tá, né, só nos sucos nasolabiais. Ao contrário do lúpus, que ele poupa os sucos nasolabiais. Próxima. Um possível diagnóstico seria lúpus eritematoso? Sim. E a última é uma doença autoimune? Sim, lúpus é uma doença autoimune. Então, o que vocês precisam saber sobre o lúpus? Que é uma mancha eritematosa, né? Ela tem essa lesão conhecida como asa de borboleta. E também, né, tem a fásceis de vespertilio, que vocês já estudaram, né? Lá em exame físico. E principalmente que poupa os sulcos nasolabiais. E que também é fotossensível, ou seja, piora a luz solar. Então tá. Nessa questão ele pede para associar as lesões alimentares a primárias e secundárias. Então aqui não tem muito o que falar, mas vou tentar dar um panorama geral. Então as lesões alimentares são divididas em primárias e secundárias. Nas primárias a gente tem alteração de cor, formações sólidas ou formações líquidas. E nas secundárias a gente tem perdas teciduais, reparo, né? Ou alterações de espessura, né? Então lá, nas primárias da cor, elas podem, quando elas forem pequenininhas, são chamadas de máculas, e quando elas forem grandes, mancha. Nas sólidas também, o mesmo esquema. Pequenininha pápula, grande nódulo, e grandona mesmo, tumor. E também tem essas outras lesões aqui. Na líquidas também. Pequenininha vesícula, grande bolha. E daí, na pequenininha, quando ela for pequenininha, e ela tiver pus, conteúdo purulento, ela pode ser chamada de pústula. Pústula, ela é uma vesícula, porque ela é pequenininha. Porque a vesícula pode ter tanto pus, quanto conteúdo seroso, quanto hemorrágico. Então, pústula seria tipo um subtipo da vesícula. E o abscesso, ele também seria o subtipo da bolha. Então, o abscesso ele seria grandão e também só com conteúdo purulento. Porque, de novo, a bolha ela pode ter conteúdo hemorrágico ou seroso ou purulento. E quando for purulento, ele também pode ser chamado de abscesso. Então tá. Das secundárias, as alterações de espessura, cicatriz, né? Esclerose, quando a pele fica endurecida, assim, meio que parece um couro, sabe? Ceratose ou queratose, né? Que é o aumento da camada córnea da pele, né? Então ela fica. Parece meio que áspera, assim, sabe? Liquenificação, que também é quando a pele fica mais espessa e evidencia bastante os sulcos assim, da pele. Tipo, tá bem presente tipo, na pele. Quando a gente vai ficando mais velhinho, assim, a nossa pele vai ficando assim. Edema, né? Que é o famoso inchaço. Que é tipo, basicamente quando tem líquido, né? Um acúmulo assim de líquido, né, intersticial. Daí
infiltração, que também é um espessamento de pele. E também pode dar edema, ou seja, fica mais inchadinho. E também ocorre vasodilatação. Então os vasos eles ficam, o calibre dos vasos ficam mais dilatados, daí ele acaba ficando mais avermelhado. Ou atrofia, né, que é a diminuição da espessura, né. E secundárias também pode ser por perda, então fissura, né, erosão ou exulceração, que é uma lesão que atinge só a epiderme. Escamas, como a gente já falado, por exemplo, da escama da psoríase. Crosta também, que a gente já tinha falado, né, na varicela. Ou ulceração, que é uma perda mais profunda, né? Ela atinge a derme e ela também pode atingir hipoderme ou até tecidos abaixo da hipoderme. A gente também tem escoriação, que ela é causada pela coçadura, então tá uma coceira da pessoa começa a se coçar. Isso pode acabar lesionando a pele, né? Normalmente ela atinge mais a camada superficial, a epiderme, mas nada impede dela atingir tecidos mais profundos. E a gente também tem a escara, que é quando ocorre necrose. Então tá, última questão. Essa questão também caiu na minha prova. Eu lembro se foi em sêmio ou em tegumentar, mas como vocês estão tendo esses dois conteúdos ao mesmo tempo, em alguma deve ajudar vocês. Então tá, aqui a gente percebe que é uma lesão, uma formação líquida, né? Então pode ser um desses quatro. Então vamos lá. A gente percebe que ela é pequenininha, ela não é grandona, né? Então, bolha e abscesso já caiu fora. Agora, analisando o conteúdo dela, a gente vê que ela é amarelada. E assim, esse amareladinho é porque tem pus dentro e então tá. Então o conteúdo dela é purulento. A gente fica entre A e C. E assim, vocês concordam que as duas meio que estão certas? Porque a vesícula ela é pequenininha e ela pode ter dentro ou conteúdo seroso, ou conteúdo hemorrágico, ou purulento também, como está na imagem, né? Então, isso aqui seria uma vesícula também. Mas ela também pode ser uma pústula, porque ela é pequenininha e tem um conteúdo purulento. Só que muita gente errou porque não prestou atenção no enunciado. Porque aqui ele diz, ó, marca melhor, a opção que melhor define a lesão. E a que melhor define é pústula, porque né, é mais específico. Enfim, então é isso. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. E tchau, tchau!